Salmo 141, 1 e 2. Senhor, eu clamo a ti, apressa-te em socorrer-me, inclina os ouvidos à minha voz, quando eu te invoco, suba à tua presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer das minhas mãos, como oferenda vespertina. Apocalipse 5, 6 a 8. Então eu vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. As nossas orações. Apocalipse capítulo 8, verso 4. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, lá atrás, quando o Senhor ordenou que uma prática fosse estabelecida no altar de incenso, Deus estava comunicando ao povo uma verdade futura e espiritual. Valia para aquele tempo, obviamente, mas para nós se aplica como Deus estava estabelecendo a todo crente um chamado à oração. Escute, o Senhor, ele disse o que ali no texto de Êxodo 30? Isso será um ofício, é um mandamento, é uma orientação perpétua por todas as gerações. Então Deus, ele deixou claro, vocês precisam sempre e para todo sempre oferecer a mim incenso. Lógico, como eu disse e vou repetir, era uma sombra, era apenas uma parábola de algo futuro, ok? E eu usei o termo parábola de fato porque Hebreus 9 fala que o tabernáculo era uma espécie de parábola, tudo bem? Então, qual era a verdade espiritual que deveria ser continuamente exercida, continuamente ser erguido, estabelecido, colocado e apresentado diante de Deus? A oração dos santos, as nossas orações. Escute, se você deseja viver a totalidade da vontade do Senhor na sua vida, se você deseja ver o céu invadindo a terra, você precisa orar. Escute, oração é vital. Eu preciso que você entenda isso aqui hoje. Oração é vital. Se você quer alcançar o que Deus tem, você tem que orar por essas coisas. Se você quer se conectar com Deus, você precisa orar. Olha, irmãos, olha a importância que o Senhor deu a esse assunto quando ele instruiu Moisés. Versículos 7 e 8 de Êxodo 30. Arão queimará incenso aromático sobre o altar, cada manhã, quando preparar as lâmpadas o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso, como eu já disse, repito aqui, contínuo diante do Senhor. Então ele está dizendo, você, Arão, 2 vezes ao dia, você vai lá. E você vai exercer o ofício no altar. Você vai cuidar ali do candelabro para que a lâmpada se mantém acesa, queimando, tudo ajustado. Deus, ele dessa forma mostra a importância da oração. E escute, não é qualquer oração, ou melhor, não é uma oração no sentido de reza, como um protocolo. Enquanto ele oferecia incenso no altar de incenso, ele cuidava da chama. Oração precisa ser feita com devoção, com entrega, não é um protocolo, não é um sistema, mas é o reconhecimento de que você precisa de Deus. Vocês estão aqui, meus amados? Não estou dizendo que você tem que ficar rodando, gritando, não é isso, mas tem que ser sincero. Você precisa manter o teu coração aceso pelo Senhor. Amados, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós percebemos que o ministério de Jesus, o nosso próprio Senhor, ele, nos evangelhos, por dezenas, para ser mais exato, de vezes, você vê Jesus orando, muitos momentos. Por exemplo, em Mateus 4, você vê o relato do início do ministério de Jesus.
ele começa seu ministério jejuando e orando. Escute, Jesus começou seu ministério jejuando e orando. Sabe como ele terminou? Orando no Getsemane e indo para a cruz. E terminou ainda entregando o seu espírito ao Pai. Jesus dava grande importância à oração. Escute, amados, por favor, preste atenção. O Senhor foi categórico: Arão, você precisará 2 vezes ao dia. E isso não quer dizer que você tem que orar 2 vezes. Entenda a dinâmica. Ele está dando ênfase. Você precisa dar valor ao altar de incenso. Você e eu hoje precisamos dar valor à oração. Por que você acha, irmãos, que lá no versículo 1 de Lucas 11, a Bíblia diz assim, que um dos discípulos chegou para Jesus e falou: Jesus, ensina-nos a orar. Vamos lá. O que te leva a perguntar? Jesus era um rabi, ele era um mestre. O que te leva a perguntar algo para o mestre? Algo que você tem curiosidade, que te chama a atenção. E provavelmente perguntaram isso a Jesus, porque viram Jesus orar muitas vezes. Então, mestre, nos ensina a orar. Porque oração era algo, abaixa o teclado aqui para mim, oração era algo constante no ministério e na vida de Jesus. Então, mestre, peraí, eu vejo você orando muito, então me ensina a orar, fala comigo sobre isso. Por isso que nós vemos em Mateus 7, Jesus trazendo o seguinte ensino, versículo 7 a 11, peçam e lhes será dado, busquem, acharão, batam e a porta será aberta, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe lhe dará uma cobra? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Escute, presta atenção aqui, a minha missão hoje, escute, a minha missão hoje aqui não é te convencer que você precisa orar, isso você já sabe. A minha missão aqui hoje é te fazer entender por que você deve orar. A minha missão aqui hoje é te levar a entender que se você não orar, algo vai acontecer, ou deixar de acontecer, e se você orar, você terá uma resposta em relação a isso. Então você vê, os discípulos perguntando: Jesus, nos ensina a orar. Você vê Mateus 7, Jesus falando do ensino sobre a oração. Jesus deu muita ênfase a isso. Outro texto que o próprio Senhor ensinou, na verdade ele contou por meio de uma parábola, sobre a importância de nós orarmos, Lucas 18, 1 a 8, escute uma coisa aqui, amados, nós precisamos ler, fazer uma leitura macro da Bíblia. Às vezes nós lemos os textos ali, obviamente, você lê de maneira individual, prestando atenção versículo por versículo, permitindo que o Espírito Santo fale ao seu coração, e isso é top, mas exercite também a sua vida espiritual, observando o todo, e quando você olha o todo, você vai perceber a ênfase que Jesus dava à oração. Olha o que diz o texto: Jesus lhes contou uma parábola, para mostrar, olha lá, o texto está dando a letra, que deveriam orar quando, gente? E nunca desanimar. E aí ele conta: em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus, e nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade, uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito ninguém, porém, como essa viúva fica me incomodando, eu vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz o juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Eu digo a vocês, que depressa Ele lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Então Jesus, ele conta uma história, ele não está falando que você tem que importuná-lo, presta atenção, é uma historinha. Jesus está sendo, me permita usar essa palavra, lúdico, está contando uma parábola,
Só que no começo ele fala, eu estou contando uma historinha para você entender que você precisa perseverar. Então o ponto é perseverança, o ponto é insistir em orar para que a vontade de Deus se cumpra. Mas o que é chave, meus amados, está no final, nos 2 últimos versículos dessa parábola. Vamos começar pelo último, versículo 8, olha lá, eu digo a vocês que depressa lhes fará justiça, contudo quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar ainda fé sobre a terra? Qual que é o contexto dessa parábola? Se você voltar para o capítulo 17, voltar um capítulo ali antes, capítulo atrás, você vai perceber que o contexto é a volta de Jesus, o Senhor está falando sobre a sua volta. Então, qual é a reflexão aqui? Jesus está dizendo mais ou menos assim, será que quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra, mesmo diante das perseguições, ou das provações, que a minha igreja, os meus filhos, viverão no fim de todas as coisas? Então o ponto chave aqui é, muitos não perseveram em oração, porque desistem no meio da luta. O contexto é o retorno de Cristo, mas você pode aplicar isso em várias áreas da sua vida. Ele está dizendo, será que quando eu voltar eu vou encontrar fé na terra? Será que eu e você iremos persistir em oração, ainda que nós não vejamos nada acontecendo? Ei, eu sei que a vontade de Deus é aquela, Deus me ordena a orar sempre e nunca desanimar, então não importa o que eu vejo, eu caminho por aquilo que eu creio, então eu vou orar por isso. O ponto é, o Senhor diz, será que eu vou encontrar fé no meio do meu povo, enquanto eles não veem nada acontecendo? E aí quando você volta o versículo, o texto ele costura muito bem, ele diz assim, será que, olha a reflexão, Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Ele está tentando dizer o seguinte, ei, aquele juiz, ele era mau, e ele fez algo bom para uma mulher porque ela o importunou. Aí Jesus diz, você que é meu filho, que eu amo, que eu tenho palavras proféticas sobre a sua vida, que há verdades nas escrituras para você, eu que sou bom, e você que tem clamado, você acha que eu vou me esquecer de você? Então qual é o ponto, amado? Por que nós não vivemos muitas vezes aquilo que Deus tem? Porque nós paramos de orar no meio do caminho. Se você quer que o céu invada a terra, se você quer que o Senhor cumpra cada uma das palavras proféticas dele sobre a sua vida, se você quer que as escrituras se tornem verdade na sua vida, você precisa orar, irmãos. Nós precisamos orar. Se o Senhor está dizendo, será que eu vou encontrar fé nos momentos de tribulação? Mas ei, para isso, para que você persevere, se lembre, olha para mim, perceba quem eu sou. Eu sou teu pai, eu cuido de você. E é incrível porque o paralelo que o Senhor faz aqui é um paralelo de paternidade normal. Então ele está dizendo, você é um pai normal, pai humano. Se o filho pede algo bom, está dizendo aqui no texto, se o filho pede um pão, cadê aqui? Cadê o texto aqui? Perdi o texto aqui. Se o filho pede um pão, pede um peixe, pede algo bom, Deus vai te dar algo ruim. Então ele está fazendo um paralelo, ele está falando, ei, se uma paternidade natural, seres humanos que somos pecadores, muitas vezes estamos distantes de Deus. Será que a humanidade, distante de Deus, mas que ama o seu filho, ele não vai fazer algo bom? Quanto mais eu. Então olha a grandeza do que o Senhor está dizendo. Se nós olhássemos para o Senhor apenas como um pai natural, você já perceberia que em sua bondade, Ele teria planos de bênção para você. Contudo, Ele é um pai de amor perfeito, sobrenatural, que controla a história, que está no controle de todas as coisas, que cuida de você.
E esse Deus está dizendo: eu vou trazer tudo aquilo que é necessário para que você viva aquilo que eu prometi. Então é uma verdade que traz esperança. Agora, quando, eu vou repetir, quando nós vivemos a manifestação do céu na terra, quando que nós vemos as promessas se cumprindo, parte desse processo é quando oramos. Logo, se nós não oramos, nós, por vezes, não iremos viver aquilo que o Senhor tem. Olha quantas coisas eu já mostrei só sobre Jesus, falando acerca da oração. Vamos lá, tem mais. Famosa oração do Pai Nosso, Mateus 6, 9 a 13, olha lá, olha o que Jesus diz. Olha lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aqui não é só um modelo de oração, não é apenas um ensino de como ou motivos pelos quais nós devemos orar, mas princípios poderosos são ensinados aqui. E um deles está no versículo 10, que eu já reforcei, mas vou ler de novo. Venha o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Sabe qual é o problema, gente? Nós não cumprimos isso aqui, ó. O Senhor está falando: ore, ore para que a minha vontade seja feita, ore para que coisas aconteçam e o destravar do Senhor venha sobre a sua vida. Ore. Quer viver as promessas? Ore. Olha o que diz o versículo 6 de Êxodo 30. Ponha o altar em frente do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me encontrarei com você. O altar de incenso, ele representa ali as nossas orações. Sabe onde ele foi colocado? Põe a imagem para mim do tabernáculo de novo. Põe aquela mais próxima. Ó, aqui está aberto, mas não é só por uma questão didática, tá? Então, teria um véu separando o santo do santíssimo lugar. O altar está aqui. Ali dentro, o santo lugar, está a arca da aliança, que tipifica a glória de Deus, a presença de Deus. Quanto mais você ora, mais próximo do milagre você está. Quanto mais você ora, mais próximo da presença de Deus você está. Quanto mais você se quebranta, mais próximo de um derramar de Deus você está. Por isso que Jesus bata e a porta vai ser aberta. Por isso que ele diz: peça e lhe será dado. Existia só um véu que separava o altar da arca da aliança. Isso fala da proximidade, da conexão que uma coisa tinha com a outra. Então, está enfermo, ore. Está passando por um momento difícil emocionalmente, financeiramente, ou em qualquer outra área, ore. Não está escrito na Bíblia, mas te ajuda a entender isso. Adesivo do carro: ora que melhora. É um ditado que vale tomar para a sua vida. Quer a visitação de Deus? Ore por isso. Gente, escute, por mais que seja claro nas escrituras isso, alguns têm dificuldade de entender a necessidade de oração. Nós vivemos numa sociedade, escute, presta atenção, nós vivemos numa sociedade tão dinâmica e tão doida, que nós tentamos encontrar uma maneira de entendermos que isso não é necessário. Agora deixa eu falar uma coisa: princípios espirituais são imutáveis,
Não é o Senhor que se molda a nossa rotina, somos nós que precisamos nos moldar a palavra dele. Então não é porque a vida é corrida que o Senhor vai falar assim, não, então peraí, então você não precisa orar, porque 2023, agora 24, é mais corrida, então não ora não, vou mudar que é a palavra. Só creia que vai acontecer. Mas a dinâmica celestial não é essa. Algumas pessoas acreditam que, puxa, mas pastor, Deus não prometeu? Não é suficiente a promessa de Deus? Não é suficiente Deus falar, dizer e afirmar categoricamente que Ele vai fazer algo na minha vida? Isso não basta? Não! Não basta! Porque se bastasse, o Senhor não nos orientaria a oração como temos visto. Escute. Se você ainda não foi convencido, eu quero te dar 2 motivos aqui para você entender isso de uma vez por todas. Primeiro deles, oração, gente, é uma arma espiritual. Deus escolheu atrair o céu por meio da oração. Esse é uma das formas, é um dos protocolos celestiais. Ponto. Ore, seja feito na terra como é no céu. Aí a pessoa, ela olha assim, ela olha para esse texto, tá, a Bíblia está dizendo que eu tenho que orar, mas eu não tenho, aspas, tempo, que é uma mentira, eu não isso, eu não aquilo, e o cara tenta encontrar uma teologia, onde ele remova a oração. Por quê? Escute, preste atenção, eu estou no ápice da palavra aqui. Porque essa pessoa, ela olha para a oração como uma barreira. Escute, para o camarada a oração é uma barreira, para que o sobrenatural aconteça. Aí o cara pensa assim, eu preciso orar, né? Olha que coisa, se eu não orar, não vai acontecer. Mas que coisa chata. O cara pode não falar, mas ele pensa. Olha para o irmão do lado e fala assim, eu sei que você pensa assim, hein? Só para quebrar o gelo. O cara olha para a oração e ele tem uma visão errada, ele fala assim, ai, tem que orar, né? Puxa, podia acontecer sem orar. Podia ser tipo, tem que orar pelo meu chamado, para Deus derramar unção. Paulo falou, né, busque com zelo os melhores dons, tem que buscar, né, puxa, tem que orar pela minha família, tem que orar pelos meus liderados, ai que coisa, tem que orar, né, o cara pode não falar, mas lá na cacholinha, no fundo do coraçãozinho dele, ele olha para aquilo com pesar, sendo que nós deveríamos orar, ou melhor, sendo que nós deveríamos olhar, falar e pensar da seguinte forma, Deus é tão maravilhoso, que Ele me deu um caminho até o milagre. Deus é tão maravilhoso, que Ele me ensinou uma forma de atrair as bênçãos que foram derramadas sobre mim, nas regiões celestiais. Deus é tão bom, que Ele mostrou um caminho, para que eu alcance os dons do Espírito, para o cumprimento do meu ministério. Deus é tão bom, que Ele me deu uma forma, de restaurar a minha família. Deus é tão bom, que Ele me deu um caminho, para que eu encontre direção para a minha empresa. O caminho é a oração, irmãos. Você não pode ver a oração como um empecilho, você precisa ver a oração como algo que vai te ajudar a resolver as coisas, como uma solução. Aleluia, vem a palavra, aleluia. Eita agora. Tiago falou sobre o poder da oração, olha lá, Tiago 5, 13 a 18. Olha lá, vê se isso aqui não parece com o ditado da frase estampada no caminhão, olha lá. Alguém está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente?
chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhes serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O texto continua: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Presta atenção, o texto está dizendo que a oração do justo é poderosa. Agora, o que eu quero que você perceba na dinâmica? O que o texto está tentando nos dizer é o seguinte: a intervenção divina sobre o sofrimento, a cura da enfermidade e tantas outras coisas, elas estão muitas vezes à distância de uma oração. Olha lá que coisa. Ele podia ter dito assim, ó: você está enfermo, creia que você vai ser curado. Não podia dizer o texto? Isso. Ele podia falar, olha lá: ou alguém está sofrendo, lembre-se que o Senhor cuida de você. O texto podia dizer isso. Traga a memória que o Senhor sofreu e nós também sofreremos pela causa de Cristo. Podia falar isso. Mas o texto está dizendo: está sofrendo, faça oração. Está enfermo, peça para alguém orar por ele. Presta atenção, irmão, pensa com a cabeça. Às vezes a gente lê o texto e acha que é aleatório. O que o Senhor está dizendo é: o que você não está entendendo é que a condição de sofrimento, por uma condição às vezes de alegria e alívio, está a uma oração de distância. A cura da enfermidade está a uma oração de distância. E nós não entendemos que é uma chave espiritual. Olha que interessante. Nós olhamos aquele texto, né, de Paulo, da armadura de Deus. Aí tem uns crentes que falam: eu tomo a espada do Espírito. Ele pega a espada que ele tem lá em casa do He-Man. Mas tem gente que sabe quem é He-Man, né? Pega lá o escudo da fé do Capitão América, e o cara faz um ato profético. O cara vai lá, olha lá o texto, você conhece: quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestiais. Por isso peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal, e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. E cada uma das armaduras fala sobre um princípio espiritual. Então ele fala lá: cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Então a verdade é uma couraça, ela te protege. Tenha os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, esteja pronto para pregar, sempre usando o escudo da fé, porque a fé te protege das mentiras do diabo. E ele diz: usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Muitos conhecem até aqui, mas deixa eu te falar, irmão, presta atenção. Olha o que Paulo diz na sequência. Como que Paulo, para onde Paulo aponta depois de falar disso? Olha lá: orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada com ousadia, seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Paulo fecha o ensino da armadura com oração, gente. Sabe o que ele está dizendo? Em suma, você tem que orar. Quer estar protegido? Você tem que orar. Você tem que se esconder debaixo do Senhor. Obviamente, obediência e sujeição à palavra. Não é só orar, tem outras coisas importantes. Mas a oração é uma das chaves.
Então oração não é um limitador, gente. Eu tenho que orar. Não, oração é a chave que vai te levar além. E por quê? Escute, aqui eu entro no segundo ponto. Porque quando nós oramos, nós demonstramos no mundo espiritual e a Deus que nós dependemos do Senhor. Escute. Oração é uma forma de você se humilhar diante de Deus. E isso é poderoso, sabe por quê? Põe um texto para mim aí. Tiago 4,10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Esse é um dos maiores paradoxos do Evangelho. Você se humilha, Ele te exalta. Enquanto alguns estão se exaltando a si mesmo, Jesus está dizendo, eu vou te exaltar, mas para isso você tem que se humilhar. Se quer ser o maior, sirva. Tem tudo a ver com Mateus 5,5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Gente, eu falei sobre isso na primeira mensagem da série de quinta, Bem-aventurança, que nós começamos. A mensagem está lá no YouTube e tudo mais, pode ouvir. Mas, mansidão não é uma característica de quem vai tomar a terra. Quando Caleb, depois de muito tempo, ele chega para Josué e fala assim, Josué, Moisés tinha prometido uma terra para mim, eu estou tão forte como antes, pode me dar essa terra aqui que eu vou conquistar tudo isso aí. Gente, conquistador é o cara que tem sangue nos olhos, é o cara que é guerreiro, é o cara que tem vontade de crescer, vontade de avançar. Esse é o conquistador, esse é o tomador de terra, esse é o líder. Josué foi um conquistador, Davi foi um conquistador. Essa é a característica de quem toma a terra. Só que o interessante aqui é que a Bíblia fala que nós herdaremos a terra. Opa! Obviamente que nós tomamos, né, no sentido de nos posicionarmos em ousadia, intrepidez, com força, com vigor, com fé, fazendo a nossa parte. Só que Jesus, ele fala sobre herdar a terra. Por que herdar? Porque a terra prometida nos é dada por Deus. Então Deus te dá. Agora, para você receber, você tem que estar na condição correta, e a condição correta é bem-aventurados os mansos. Manso, no original, ele fala sobre, traz algumas palavras, tanto no grego, como no hebraico, pobre, necessitado, fraco, aflito, mas uma grande característica que você percebe ali é humildade. Então ser manso é ser humilde. Só que entenda, por favor, quando Jesus diz bem-aventurados os mansos, ou tem versões que diz, que traduz como humildes, essa humildade não é humildade no sentido de ser o oposto da soberba. Jesus não está falando aqui, presta atenção, contra o orgulho diretamente. Claro que ele fala, mas diretamente não é isso. É mais profundo do que isso. O que Jesus está dizendo não é mais ou menos assim, que você não pode se comportar da seguinte maneira, Deus, o Senhor tem aquela promessa para mim, e eu sei que eu sou bom, eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu sou o cara, eu sei que eu posso, mas, como a Bíblia diz que eu tenho que ser humilde, então deixa eu abaixar a bola aqui, e me apresentar em humildade. Pois é, Deus, preciso de você. Jesus não está falando para você baixar a bolinha, não é isso, é mais profundo. Por isso que eu disse que o ponto principal aqui não é o orgulho. Quando Jesus diz assim, bem-aventurados os mansos ou os humildes, porque eles tomam a terra, o que Jesus está tentando mostrar é que nós não temos em nossa natureza, em nosso ser, capacidade para vivermos aquilo que Ele tem. Por isso nós precisamos nos humilhar e demonstrar dependência do poder e da unção do Espírito. Então Jesus não está dizendo assim, eu sei que você é bom, mas baixa a bola, para você ser humilde. Não, Ele está dizendo, na verdade você não pode. Na verdade, você faz parte daquele time de coisas loucas desse mundo que irão confundir as sábias. Você não pode, você é incapaz por si, mas eu sou aquele que te capacita, eu sou aquele que derrama dons, eu sou aquele que te dá sabedoria, te dá estratégia, te dá vigor, e vai à sua frente. É a mesma coisa que Deus fez. Deus tirou um povo,
escravo há séculos no Egito e os transformou em conquistadores, não porque eles eram guerreiros habilidosos, mas porque o Senhor era o general daquele povo. Então o que o Senhor está dizendo aqui é: se você não orar, reconhecendo a sua dependência de Deus, você não vai viver aquilo que Ele tem, ponto. Porque às vezes a nossa humildade, ela é uma falsa humildade. Entenda, eu não estou dizendo que você tem que ser um coitado, tadinho de mim, eu sou ruim mesmo, eu não posso, não estou falando de vitimismo, nem de nada disso. Eu estou falando de você reconhecer que, Deus, sinceramente, para eu viver o que o Senhor está me pedindo, eu preciso do Senhor. É uma questão de dependência de Deus. É uma questão de você entender que, cara, você realmente, de verdade, precisa do Senhor. Então, quando nós oramos em humilhação, reconhecendo que nós não podemos por nós, mas nós precisamos de Deus, quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, sabe o que acontece? Nós recebemos a força de Deus. E aí que o jogo muda, irmão. Olha o que o texto diz, 2 Coríntios 12:10. Por isso, eu sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo reconhece: tudo que eu fiz não foi por mim, mas foi a graça de Deus através de mim. Esse é um dos vários, ou alguns, paradoxos do Evangelho. Então, quando eu reconheço, não por protocolo, mas por verdade: Senhor, eu não posso, por mim. Não é que você está rejeitando a missão, muito pelo contrário, você está se prostrando diante do Senhor e falando: Senhor, é tipo Moisés. Nós olhamos a Moisés, cheio de questionamentos com Deus, Êxodo 3, Êxodo 4, cheio de medo, mas fato é, ele não se via como alguém capaz, e por causa disso, Deus pode nos erguer. Por isso que o texto diz, que eu já disse, repito, Tiago 4:10, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Agora, para a gente fechar, eu preciso apontar para algo importante aqui. A oração não é apenas uma arma espiritual, ela não é apenas o caminho em direção à manifestação do céu na terra, ao cumprimento de promessas. Ela não é apenas o caminho para a presença de Deus. O altar de incenso era a peça da mobília mais próxima da Arca da Aliança. Não é apenas a forma de você se aproximar de Deus. A oração, ela, quando você a faz, você demonstra a dependência e acesso ao poder de Deus. Agora, além de tudo isso, nós precisamos entender uma terceira e última coisa. Nós precisamos orar insistentemente até alcançarmos aquilo que Deus tem. Eu vou repetir: aquilo que Deus tem. Porque a garantia que você tem de que Deus vai cumprir algo é se aquilo é a vontade dele, se aquela é a vontade dele. Como que você sabe? Se algo está na Escritura, é na Bíblia, está na Bíblia. Ou se é uma direção profética de algo na sua vida, você tem palavra, você tem certeza, você sabe, Deus está te direcionando. Agora escute, eu preciso que você entenda algo. Escute aqui, por favor, é muito importante. Muitas coisas Deus faz enquanto oramos, outras Ele faz porque oramos. Eu vou repetir e vou te explicar. Muitas coisas Deus faz enquanto nós oramos, outras Ele faz porque nós oramos. Algumas coisas, gente, Deus faz no momento em que nós nos despertamos para pedir a Ele. Outras Deus faz porque oramos por tal propósito por muito tempo. Escute, se você ainda não entendeu. A Bíblia diz, por exemplo, Salmo 46:1, que o Senhor, Ele é nosso socorro, bem presente na angústia. O próprio Jesus também disse em Mateus 11:28, que aqueles que se sentissem sobrecarregados, deveriam ir até Ele, porque encontrariam nele descanso. Esses são exemplos que nós podemos acessar no momento em que oramos. Então você está vivendo uma fase de grande tribulação, ou você está passando interiormente por uma sobrecarga tremenda, você vai no teu quarto, dobra os seus joelhos, e você começa a orar.
ou onde você estiver, você começa a clamar a Deus em sinceridade. Talvez os seus problemas não mudem do dia para a noite, ou no estalar de dedos, mas a paz do Senhor te invade, a graça de Deus te encobre, e você começa a sentir aquele auxílio, você começa a sentir que o Senhor está tomando o teu fardo sobre si, o auxílio dele está vindo. Esse é o tipo de coisa que você acessa enquanto ora. Contudo, existem coisas que Deus faz, porque nós geramos isso em oração por muito tempo. Escute, talvez você está aqui hoje, sabe por quê? Porque mamãe, porque vovó, porque papai, titia, titio, orou por você, irmão, ó. Talvez nós estamos vivendo aqui algo em Colombo, porque as irmãs do coque, 20, 30 anos atrás, estavam chorando por essa terra. Eu vi um pastor falando algo que me chamou muita atenção. Nenhum avivamento começa quando as pessoas começam a orar, mas ele começa porque alguém orou muito tempo. Jesus ressurreto, irmãos, antes de ascender aos céus, ele deu uma ordem aos discípulos. Estou terminando. Você vê isso lá em Lucas 24, 49, por exemplo. Eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos de poder do alto. Atos 1, 8 e 9. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aí o texto diz: depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então qual foi a dinâmica de Jesus? Vocês devem ser minhas testemunhas, mas para isso vocês precisam receber poder. Então esperem eu derramar, então vão. Aí nós vemos o que? Em Atos 2, é chegado o dia de Pentecostes, o poder de Deus vem, e eles são revestidos para que se tornassem testemunhas. O intervalo entre Jesus ter falado, esperem a promessa do Pai, até o cumprimento ali em Pentecostes, foram poucos dias, 10 dias. Só que, por mais que o tempo de espera não seja muito grande, o princípio é válido, sabe por quê? Olha o que diz Atos 2, 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, eles estavam cumprindo a ordem de Jesus. Qual era a ordem de Jesus? Espere, eu vou derramar o meu Espírito, a promessa do meu Pai. Esse é um ótimo exemplo de algo que eles viveram, porque foi gerado. Tem coisas que Deus vai fazer enquanto você ora. Talvez, hoje nesse culto, Deus vai te tocar. Você vai orar, você vai clamar, você vai rasgar o seu coração, o poder de Deus vai vir sobre você. Mas tem coisas na sua vida que você só vai viver se você tiver orado. Eu vou repetir. Existem coisas na sua vida que você só viverá se você já tiver orado, se você tiver clamado, se você tiver buscado. Então, meu irmão, quer viver algo novo de Deus na sua vida? Gere isso em oração. Quer viver a totalidade do cumprimento do seu chamado? Gere isso em oração. Quer acessar novos lugares em Deus? Gere isso em oração. Quer uma mudança da sua família? Quer uma mudança em alguma área da sua vida? Gere isso em oração. As palavras proféticas são como sementes quando lançadas em nós. Agora nós precisamos gerá-las por meio da oração e da obediência. Por isso que nós precisamos, amados, olhar para as Escrituras como palavra profética. Como palavra profética. Se a Bíblia está dizendo, ore para que seja feito na terra como é no céu. Se a Bíblia diz que nós devemos orar para que Deus manifeste a vontade dele, Deus já falou para você que ele quer fazer algo, na Bíblia já está escrito que Deus, ele deseja algo para a sua vida, a palavra está dizendo, bata que ele vai abrir, peça que você vai alcançar. Irmão, você tem que olhar isso como se o profeta lá do outro lado do mundo tivesse vindo diante de você e falado, Deus está mandando você insistir em oração que ele vai fazer. Aí você aí você chora, fica uma semana
agradecendo a Deus. Mas é a palavra que está dizendo: ore. Irmãos, nós só viveremos algumas coisas se nós tivermos orado antes. Deus está nos chamando a cumprir princípios espirituais. Deus está nos chamando a gerar coisas no Espírito. A nossa geração, para nós é um pouco difícil entender isso nos tempos atuais. Se você quisesse assistir um filme específico, irmãos, anos atrás, você tinha que esperar segunda-feira à noite. O que tinha segunda-feira à noite? Filme. Não vou falar o nome, ninguém está me pagando. Não vou fazer merchan. Você tinha que alugar filme na locadora. Hoje, minha filha esses dias estava assistindo desenho animado lá. Aí eu olhei, eu parei, eu pensei, eu falei, cara, hoje ela vai lá no YouTube, assiste episódio que ela quiser, quantas vezes quiser. Na nossa vez, se tocou a campainha, você foi atender, perdeu. Agora, eu estou falando de coisas supérfluas. Contudo, essa é uma dinâmica que muitas vezes nos ensina de forma errada. Que é o quê? Você pode acessar o que você quer quando você quiser. Nas coisas espirituais não é assim. Você tem que gerar, irmão. Você tem que gerar no Espírito, você tem que gerar em oração, você tem que gerar em obediência. Então o que o Senhor está nos ensinando é: quer que o céu invada a terra, você tem que perseverar. Você tem que atrair isso. Você tem que entender que a oração é uma chave que abre essa porta. E não tem jeito, você precisa fazer isso. Às vezes o cara, não, deixa eu te dar dica de ouro aqui, segredo, para Deus manifestar algo na sua vida. A oração mágica, não tem oração mágica, irmão. Oração é oração. Oração é tempo na presença. Oração é abrir sua boca e falar. É isso. E nós precisamos voltar os nossos olhos para essas coisas. Porque senão nós estaremos, eu estou aqui, numa das principais peças da mobília do tabernáculo. A arca da aliança está na minha frente, mas eu vivo como se eu tivesse com os meus olhos vendados. Sendo que o Senhor queria que nós percebêssemos a proximidade que nós estamos dele. Basta você quebrantar o seu coração, expor o quanto você precisa de Deus, porque isso vai te conectar com Ele, com o seu poder. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça em nome de Jesus.